estudo agora, contemporâneo, tá? Não estou dizendo assim que é uma visão, né, é isso, né? É uma visão que eu e outros irmãos no Brasil têm estudado e nós temos chegado a algumas conclusões, né? Os irmãos estudem também, cheguem à conclusão por si só, não é uma coisa que nós estamos dizendo, não é isso, né? Tem que crer assim, não. Estudem por si mesmo, vejam se tem evidência, se tem base, né? Mas vamos analisar para ver se a gente chega a alguma conclusão. Vamos ler alguns textos do Espírito de Profecia. Alguns conselhos que Ellen White tem dado, né? Ellen White diz assim: temos perdido muito porque nossos pastores e o povo têm chegado à compreensão que já tínhamos toda a verdade essencial para nós como povo. Mas tal conclusão é o quê? Errônea. Porque Deus sempre tem algo mais a revelar a respeito das profecias, inclusive. Então nós não podemos chegar a uma compreensão exata daquilo ali, porque as coisas vão se desdobrando, né? E não estava em harmonia com Deus e sim com os enganos de Satanás, porque a verdade irá cada vez aumentando e desenvolvendo e apresentando-se mais clara diante de nós. Sign of the Times, volume 5, página 26, 1890. Toda coisa que vai acontecendo é com o tempo certo. O tempo certo. Ela não vai ser nem antes nem depois. Sim, e é isso que nós vamos estudar aqui em Daniel 8. Ellen White diz no Testemunho para Ministro, na página 114, que quando os livros de Daniel e Apocalipse forem bem compreendidos, os crentes terão uma experiência religiosa completamente diferente. Olha aí, então é importante nós estudarmos os livros de Daniel e Apocalipse para ter uma santificação e para apressarmos a nossa santificação, porque nós vamos entender que nós estamos no tempo do fim, tá? E ela diz, quando forem bem compreendidos, por quê? Indica que não estavam sendo, né? Que as pessoas estavam fazendo mal aplicações daquilo ali. Bom, vamos lá, vamos dar sequência. Os que comem a carne e bebem o sangue do Filho de Deus trarão dos livros de Daniel e Apocalipse verdade inspirada por quem? Pelo Espírito Santo, que nos dá a convicção. Porão em ação forças que não podem ser reprimidas. Daniel 7. Agora vamos para a visão histórica de Daniel 7, que todo mundo já conhece, né? Acredito eu aqui. Daniel 7. Para iniciarmos o estudo dessa profecia, vamos primeiramente ler todo o capítulo, a fim de nos familiarizarmos com a mensagem simbólica apresentada nele. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e que dos 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Quantos animais? 4. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Certo? Quem era esse império na profecia? O leão, Babilônia, né? Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em 2 pés, como um homem, e lhe foi dada a mente de ouro. A gente sabe que o leão aqui é Babilônia. Verso 5. Continuei olhando, e eis que o segundo animal, semelhante ao quê? Um urso, o qual se levantou dos seus lados, na sua boca entre os dentes trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Segundo animal, quem é, Sirena? Não lembra? Medos e persas. Tá certo? Vamos dar sequência. E as costelas? As 3 costelas. O irmão falou lá em Lopes que quando eles atacaram, eles tomaram primeiro o Egito, a Líbia e foi para a Babilônia, né? Isso. Foi as 3 costelas dominaram. Isso. Bom, verso 6.
Depois disso, continuei lendo. O terceiro animal, semelhante ao quê? Leopardo. Guardem isso. O que vai importar para nós entendermos Daniel 8 e Apocalipse 13 é esse aqui. O que interessa para nós no momento é o leopardo. Semelhante ao leopardo. E tinha nas costas 4 asas de ave. Babilônia diz que o leão tinha asas. E aqui tinha 4 asas. Tá certo? Atentem para os detalhes da profecia. Tinha também este animal 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis que o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, e devorava e fazia em pedaços, e pisava os pés o que sobejavam. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Tá? Esquecemos de falar o leopardo. O leopardo na profecia histórica, quem que é, André? Grécia, certo? Simbolizado por Alexandre o Grande. O leopardo veloz, velocidade e 4 asas que ele atingiria o domínio rapidamente, né? Mais veloz do que o os leão. assessores. 4 generais. Nós vamos ver isso aí. O leão tem força, né? O leão tem a O força. quarto animal, terrível, espantoso, sobremodo forte. O quarto animal, Roma, o Império Romano, tá? Simbolizado pelo animal terrível, espantoso. Não vou ler tudo, vocês podem estar olhando na Bíblia de vocês, tá? Maiores detalhes. Nós vamos entender o verso 6, que é semelhante ao leopardo. Então, os irmãos não vão esquecer, Daniel 7. Primeiro animal, Babilônia. Segundo, Medo-Persas. Terceira, Grécia. Tá? O leopardo, Grécia. Quarto, Roma pagã. Certo? Isso. O animal terrível espantoso. Ciro, Idário, Medo-Persas. Leopardo ao lado. Alexandre o Grande e os 4 generais. As 4 asas. Tá? Cassandro, Princípio, Ptolomeu e Seleuco. Grécia. Leopardo, Grécia. Animal terrível espantoso, Roma. Podemos considerar o entendimento contemporâneo da visão de Daniel 8? Os eventos que contemplaram o cumprimento histórico dessa profecia podem ser constatados pelo estudo dos livros de história e seu exato cumprimento conforme estabelecido nessa profecia nos asseguram que os eventos preditos nesta, que ainda não se cumpriram certamente, se cumprirão em breve. Muitos de nós, ao contemplarmos a exatidão do cumprimento profético passado de parte dessa profecia, poderíamos ser tentados a pensar: se já constatamos o cumprimento perfeito dessa profecia, por que admitiríamos que esta teria um outro cumprimento que não esse? Cumpriu essa profecia dos 4 animais. Ela teria outro cumprimento agora no tempo do fim? Com certeza. Por que estudaremos novamente toda essa profecia buscando uma luz para os nossos dias em seu relato? A resposta nos é dada pelo testemunho inspirado. Este afirma expressamente que a história que constitui o cumprimento profético passado das profecias de Daniel e do Apocalipse se cumprirá novamente. Vamos ver por quê? Testemunho para ministros. Olha o que diz o Espírito de Profecia. Estudai o Apocalipse em ligação com Daniel, porque a história se repetirá. Nós, como todas as nossas vantagens religiosas, deveríamos conhecer hoje muito mais do que conhecemos. Tá? Eclesiastes 1, verso 9 e 10. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso tornará. Então, peraí, as profecias são de dupla aplicação. O que foi no passado voltará a ser novamente. Vai se voltar Os mesmos reinos. Não. Os reinos vão usar todos os mesmos. Exatamente. No passado é como se fosse figura, né? Para uma alusão do que vai acontecer no tempo do fim. Paulo diz em 1 Coríntios 10, 11: estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa,
de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Tá? Testemunhos para ministros. A necessidade de mais íntimo estudo da palavra de Deus, especialmente devem Daniel e Apocalipse merecer atenção nunca antes na história de nossa obra. Quais os livros que os adventistas do sétimo dia deveriam ler hoje e entender? Apocalipse e Daniel. Certo? A luz que Daniel recebeu de Deus foi dada especialmente para fazer estes últimos dias. Olha que interessante. Cancelar o livro, né? Que é importante assim. Isso. Paulo, Pois não. não sei se... Não, pode ir. Quarta-feira a gente fizemos uma prova de filosofia, né? Certo. Aí a professora lá que é doutora e tal, falou assim que o cristianismo nasce na decadência do Império Romano e aproveita esse momento. Certo. Ela falou, quando é que as pessoas estão mais necessitadas? Quando acontece uma tragédia, Crise, né? é crise. Então ela diz, o cristianismo foi esperto, aí alguns judeus ali, quando pegaram, começou a pegar os pobres, daqui a pouco entrou na classe rica, e ela quer dizer, poxa, falar de Daniel para ela como... Você sabe que quando as Torres Gêmeas caiu, naquele ano houve um aumento de mais de 300% das pessoas buscando a religião. Você sabia? Que as igrejas dos Estados Unidos lotavam. Ali foi Na crise. quando derrubaram as duas torres, foi decretado a nova ordem mundial. Começa em 2000, Começou a as duas torres. Mas vamos lá, vamos dar sequência aqui. Olha, esse texto eu sempre li, mas eu pude entender agora mais por esses meses agora. Ergam os vigias agora a voz e dê a mensagem que é a verdade presente para este tempo, certo? Então, é o caso aqui das 7 trombetas de Daniel 8, Daniel 3, como nós estudamos hoje. Não adianta eu mostrar ao povo o cumprimento passado, né? Posso dizer, não, as 7 trombetas foi a invasão dos impérios, tudo aquilo, certo? Foi no passado? Foi. Mas qual é a verdade presente para hoje dessas profecias? Ele vai dizer que deve ser dada a mensagem da verdade presente, né? Por exemplo, a verdade presente nos dias de Noé é a mesma verdade presente hoje? Não. Não, instituição, certo? A verdade presente ela muda de tempos em tempos, tá? Mostremos ao povo onde nos encontramos na história profética. Como é que para mostrar ao povo onde se encontra na história profética se aquilo ali já passou? Né? Nós estamos no pé da estátua. Então, vamos lá. Muitos há que não compreendem as profecias referentes aos nossos dias e precisam ser esclarecidos. É dever tanto do vigia como do leigo dar à trombeta o sonido certo. Fala que Daniel, o livro que é selado não é Apocalipse, mas a porção da profecia de Daniel relativa aos últimos dias. Tá? A única coisa que é selada no livro de Daniel é a porção que se refere aos últimos dias, né? Porque para os dias deles ele entendia muito bem aquelas profecias, né? Da Grécia, dos medo-persas. Certamente o Senhor Deus não fará alguma coisa sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Daniel 8. O carneiro e o bode. Então nós vamos ver a interpretação contemporânea disso aqui, tá? Começando por onde? Apocalipse 3, verso 12. Quem é a besta de Apocalipse 13? A igreja católica. Certo? Nesse caso aqui, a igreja romana, a igreja católica. Olha o detalhe que dá na profecia de Apocalipse 13. E a besta que vi era semelhante a quem? Leopardo. Quem era o leopardo na visão histórica? Grécia. Atente para isso. Para poder entender isso aqui, ó. Que a besta que vi era semelhante à Grécia. Tá? Semelhante ao leopardo, à Grécia. Para a gente entender o que essa besta tem da Grécia, o que aconteceu lá e o que vai voltar a acontecer, nós temos que entender a história, certo? Vamos ver.
a gente estava falando de Daniel aqui na escola sabatina, e a besta também é semelhante ao leão, que seria Nabucodonosor. O que o Papa tem de Nabucodonosor? Que a gente acabou de ler no Daniel 3. Tá? Vamos dar uma olhada. Vamos dar aqui. Então, Grécia, na interpretação contemporânea, o leopardo é a Grécia. Grécia, hoje, papado. Tá? Eles são fiéis ao, vamos dizer assim, ao início deles, né? Dentro da história. Porque assim, você vê que eles vêm uma sucessão de impérios, né? Assim, é um multi-império mesmo, né? Bom, Daniel 8:21. Nós vamos lá analisar verso por verso para a gente poder entender melhor, tá? Mas o bode peludo é o quem? O bode, Daniel 8, o bode, a própria Daniel 8:21 diz: o bode peludo é o rei da Grécia, tá? Então o bode de Daniel 8, quem é? O Papa, o papado, certo? Então, o bode peludo é o rei da Grécia. Sendo que a besta era semelhante ao leopardo. Ali não seria o Alexandre? Peraí que nós vamos chegar lá. O bode peludo é o rei da Grécia. Quem é o rei da Grécia? Alexandre. Alexandre o Grande, tá? Mas o bode, certo? Diz assim, que em Apocalipse 13, que a besta era semelhante ao leopardo, certo? Leopardo é quem? Grécia. Grécia é quem? Bode. Vamos entender os símbolos. Com calma. E quem é o bode? Vamos entender, né? Exatamente o que você está pensando. O bode é... Vamos entender com calma, porque o dia que eu tive lá em Araraquara, eu tive que explicar 3 vezes sobre o exercício. Qualquer dúvida vocês vão perguntando, a gente vai discutindo aqui, tá? Mas o bode peludo é o rei da Grécia. E o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei, tá? Vamos dar sequência. Primeiro rei dos Estados Unidos. Levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres, certo? E os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto que o outro, e o mais alto subiu por último, certo? Olha que curioso. Levantei os olhos, né, no episódio de Daniel, e eis que um carneiro estava diante do rio, o bode e o carneiro. O bode nós já descobrimos que é quem? O papado, tá certo? E o carneiro? Quem que é o carneiro na profecia? Estados Unidos. Estados Unidos. Aí você vai me falar, mas por que o carneiro é Estados Unidos? Tem um detalhe na profecia. Aqui, que o carneiro tinha 2 chifres. Lembra da profecia de Apocalipse 13? Certo? Carneiro, Estados Unidos, 2 chifres. Representa o quê? Republicanismo e protestantismo. Lembra da outra besta de Apocalipse 13? Semelhante ao cordeiro, que falava como dragão, e tinha o quê? 2 chifres. Mas o chifre foi quebrado, né? Deu pra, até aí deu para entender. O chifre tá doido. Entendeu, meu filho? Paulo, Qualquer coisa fala. vai acabar, vai desligar o computador, né? Tá ligado? O carneiro, o bode e o papado, o papo, tá certo? O carneiro dos Estados Unidos. Por que é Estados Unidos? Tinha 2 chifres. Esse carneiro é a mesma besta de Apocalipse 13, tá? O cordeiro que tinha 2 chifres também, tá? E o que são esses 2 chifres? Republicanismo e protestantismo, certo? Mas, Paulo, de onde você tirou isso? Vamos ver. Apocalipse 13:11. A besta de 2 chifres, e vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres, semelhantes a de um cordeiro, e falava como um dragão. Essa besta aqui, os Estados Unidos, é o carneiro lá em Daniel 8. Grande conflito. Está no grande conflito, eu marquei abaixo. Ellen White diz que, comentando a respeito desse verso, né? E tinha 2 chifres semelhantes ao do cordeiro, falando sobre os Estados Unidos.
que os 2 chifres do cordeiro indicam juventude, inocência e brandura, o que apropriadamente representa o caráter dos Estados Unidos, quando apresentados ao profeta, como estando a subir em 1798. Tá? Está na Constituição dos Estados Unidos os 2 chifres, que representam republicanismo e protestantismo, tornaram-se os princípios fundamentais da nação. Tá? Protestantismo e republicanismo, os 2 chifres. Depois eu posso passar a página, os irmãos podem estar lendo tudo. Tá? Verso 5 agora. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha um chifre insigne entre os olhos. Tá? Bode, papado, sem tocar no chão. Velocidade. Tá? Inclusive na queda das torres, muitas pessoas falam que o tempo do fim mesmo começou em 2001. Agora, por causa dessa profecia de Daniel 8:5. Porque olha que curioso também, só uma curiosidade que não tem muito assim em relação a uma profecia, tá? Um chifre mais alto que o outro, sem tocar no chão. As torres gêmeas tinham 2 torres, uma mais alta que a outra. O avião passando. Desviando, né? Uma torre possuía 417 metros e a outra torre possuía 415 metros, certo? E quando fala com o princípio sem tocar o chão, né? Que foi o avião que pegou e quebrou os 2 chifres, certo? Do cordeiro, do carneiro, tá? Bom, isso é só uma curiosidade, tá aqui na Wikipédia para vocês verem. Isso. Um chifre mais alto que o outro, sem tocar o chão. Bom, Daniel 8:7. E vi-o chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, ferido-lhe, quebrou-lhe os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para resistir. O bode vem, ali na imagem, e quebra os 2 chifres do carneiro. O bode, o papado, quebra os 2 chifres dos Estados Unidos. Quais são esses 2 chifres? Republicanismo e protestantismo. Tá? Como que o Papa quebra esses 2 chifres dos Estados Unidos? Unindo. O protestantismo quebrou através disso daqui, ó. Uma união. Ruim. Os Estados Unidos não é mais um país protestante. Tem um vídeo que uma hora eu vou mostrar para vocês. Perguntaram para o George Bush, quando o Papa foi nos Estados Unidos, se não me engano, em 2008, né? Perguntaram para o George Bush o que ele viu nos olhos do Papa ao ver ele. Sabe o que o George Bush disse? Eu vi Deus nele. Certo? Você já imaginou um país protestante? Vocês sabem a história da origem dos Estados Unidos, está no grande conflito, tá? Que os Estados Unidos, as pessoas eram perseguidas pelo papado na Europa toda. E para fugir daquilo, eles fundaram os Estados Unidos. E agora é um governante americano dizendo que viu Deus nos olhos do Papa. Que era o perseguidor daquela época. Quebrou o chifre do carneiro? Quebrou. Qual é o outro chifre? Protestantismo e o outro chifre? Republicanismo. Tá? Republicanismo. Como que o Papa vai quebrar o outro chifre do carneiro? Através do decreto dominical. Certo? O Espírito de Profecia confirma isso. Vamos ver. Eventos finais. Página 128. Quando nossa nação renunciar os princípios do seu governo de tal forma que vote uma lei dominical, nesse próprio ato, o protestantismo dará as mãos? Está dando as mãos? Está dando as mãos? Certo? Ellen White diz que quando nossa nação, os Estados Unidos, renunciar os princípios de seu governo, quais foram os princípios que os Estados Unidos foi estabelecido? Protestantismo e republicanismo. Tá? O decreto dominical quebrará o outro chifre do carneiro. Vamos dar sequência. Até aí todo mundo está entendendo, né?
Tá bom. Vamos lá. Daniel 8:8, tá? E o bode se engrandeceu sobremaneira, mas estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado, e no seu lugar subiram 4 também signes, para os 4 ventos do céu. Lembra quando na missão nós falamos de Nabucodonosor? Quando ele esteve no auge, Deus vai lá e transforma ele praticamente num animal. A mesma coisa vai acontecer no tempo do fim. O papado não está no seu auge, mas quando ele chegar, e o bode e o papa se engrandeceu sobremaneira, mas estando ele na sua maior força. Qual é a maior força? Quebrou os 2 tipos do carneiro: republicanismo, ecumenismo e decreto dominical, certo? Quebrou o carneiro. Aquele grande chifre foi quebrado, o chifre do bode, certo? Só que aqui a profecia não diz quem que quebra o chifre do bode. Quem que quebra o chifre do bode, André? Estava pensando, viajando, eu perdi a linha aí. Quem que quebra esse chifre aquele grande chifre do bode foi quebrado, tá? O grande chifre do papa, certo? O poder do papa foi quebrado. Quebrado como? Por Deus, através da morte do 7º papa, certo? Através da morte, se tudo estiver batendo, esse chifre vai ser quebrado através da morte de Bento XVI, certo? Vocês vão entender por quê. Grande chifre quebrado, morte de Bento XVI, tá? E no seu lugar, no lugar de Bento XVI, subiram outros 4 também signes, tá? O que tem a ver isso daí? Vamos lá. Alexandre o Grande cai, mas sobe os 4. Sobe quem? Alexandre o Grande. Fala que a besta era semelhante ao leopardo. Leopardo é quem? Grécia. Quem era o rei da Grécia? Alexandre. Alexandre o Grande. Morre Alexandre o Grande. Morre o Papa. Sobe quem no lugar de Alexandre o Grande? 4 general. 4 generais. Morreu o Papa. Sobe quem no lugar dele? 4 cardeais. Tá certo? Entre o 7º e o 8º, provavelmente o Vaticano será governado por 4 cardeais que governarão o Vaticano. E o que vai acontecer no tempo em que esses 4 cardeais governarão o Vaticano? Vamos ver no Espírito de Profecia, para dar uma luz maior. Apocalipse 17, né? E são também 7 reis, 5 já caíram e 1 existe. O outro não é vida, e quando vier, convém que dure pouco tempo. E a besta que era e já não é, e é ela também o 8º, e a do 7 vai para a perdição. Tá? Entre o 7º e o 8º, o Vaticano é governado por 4 cardeais. Tá? Segundo essa visão nossa do leopardo da Grécia. Tá? Vamos lá. Olha o que acontece nesse período. Vai acontecer muitas calamidades no mundo, no período que eles estiverem governando. Satanás dá a sua interpretação aos eventos, e os homens pensam, como ele quer que façam, que as calamidades que enchem a terra constituem o resultado da transgressão do domingo. Tensionado a aplacar a ira de Deus, esses homens influentes fazem leis e impõem a observância do domingo. A Igreja Católica não fala que o Papa é Deus na Terra? Que ele é o próprio Deus na Terra? Depois da morte de Bento XVI, vai começar a acontecer calamidades na Terra, certo? E o Vaticano não entra no consenso do novo Papa. Vai ser governado por esses cardeais. E vão acontecer calamidades. E o mundo vai dizer o quê? Está acontecendo essas calamidades porque o quê? Porque nós não temos Papa. Entendeu? Começa a acontecer as calamidades porque se o Papa não está na Terra, se o Papa é Deus, tirando Deus, as calamidades começam a acontecer. Certo? Depois disso, quem aparece para resolver o problema deles? O falso Cristo, o 8º, que aparece depois. Ó, agora vocês vão saber como é que essa visão vai bater agora. Daniel 8. Olha o que o anjo disse para Daniel, irmãos. E veio perto de onde eu estava
E vindo ele, me amedrontei e caí sobre o meu rosto, mas ele me disse: entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no fim agora. Então o anjo está dizendo para Daniel: Daniel, o bode e o carneiro é uma revelação do tempo do fim. Por isso que nós precisamos saber quem é o bode e o carneiro. Tá certo? Vamos dar sequência? Olha o que diz o verso 19. 8:19. E diz: eis que te farei saber o que há de acontecer quando? No tempo da ira. Pois isso pertence ao tempo determinado. O anjo duas vezes diz para Daniel: essas profecias são para o tempo do fim. Qual é o tempo da ira que o anjo diz para Daniel? Quem pode me responder? Qual é o tempo da ira de Deus? O governo dos 4 cardeais. Apocalipse 15, verso 1. E vi outro grande e admirável sinal no céu: 7 anjos que tinham o quê? As sétimas, porque nelas é consumado o quê? A ira. Qual é o tempo da ira? O tempo das 7 pragas. Tá certo? 7 pragas é depois do decreto militar. Depois, tá? Então, irmãos, Aí a gente já tem sinais do tempo do fim. Ali já a besta vai estar reinando? Caíram, as duas torres exato, caíram. ecumenismo, Ecumenismo só aconteceu. falta o decreto. Papa, É isso. Analisar. Essas pragas aí. 16 morre. Muito perto. Não. Essas- Nós estamos no tempo do fim. Essas pragas aí na época dos 4 cardeais e na época de Satanás já. Essas pragas aqui não é nos tempos do cardeal ainda. Porque se você olhar, depois vem o 8º, depois dos 4 cardeais, sobe Satanás. É na época de Satanás, então. Então, Será que ele vai ser assassinado? segundo a profecia de Nostradamus, ele será assassinado, né? E por quem? Será que Pode vai ser ter os os próprios 4 cardeais? 4 cardeais. Bom, E tá na hora Daniel, deles assumirem. Daniel 8:26. Olha o que o anjo diz para ele, ó. E a visão da tarde e da manhã que foi falada é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque se refere a dias muito distantes. Entendeu? Então, irmãos, isso é só um parâmetro, tá? Isso é só um estudo e vamos analisar com calma, vamos orar, mas se tudo estiver certo, é isso aqui mesmo, tá? Entre o 7 e o 8º, serão os 4 cardeais que governarão. Assim como aconteceu no passado, na Grécia. Morre Alexandre o Grande, sobe 4 governadores. Mas as pragas ali é na época de Satanás. Ô David, as 7 pragas ali, as 7 pragas começam a cair depois do fechamento da porta da graça. Até aqui, né, o mundo ainda está tomando sua decisão aí. Tá certo? A gente precisa estudar com mais calma isso aí. Ok? Então tá bom. Irmãos, é uma mensagem simples, tá? Vocês podem estar estudando. Depois que você começa a identificar os símbolos, ela se torna simples, tá? E Não, simples